a figueira seca e a lição acerca da fé. A gente viu aqui pouco antes, na sessão 129A, gente, que Jesus passou na segunda-feira, viu a figueira, estava seca, não era época de figo, mesmo assim ele amaldiçoou a figueira. E a figueira foi amaldiçoada por Jesus para que não desse frutos. E aqui agora nessa sessão, na sessão 131, ele está dizendo a figueira seca e a lição acerca da fé. Gente, olha, novamente em Betânia e retorno para Jerusalém. A gente viu que na segunda-feira aconteceu tudo isso e o último momento da segunda foi essa sessão 130B, as pessoas reagindo sem crer em Jesus e ele fazendo o último apelo. Agora, por que ele está dizendo aqui novamente em Betânia retorno para Jerusalém? Olha aqui o que é que Marcos 11, vamos iniciar aqui em Marcos. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Ok, então isso do quê? Nessa segunda-feira. Depois que Jesus fez o apelo, Jesus disse que seríamos julgados pelas palavras dele, não é ele que queria julgar, mas as palavras iriam julgá-lo e tudo mais. 22. Então, Marcos diz, ao cair da tarde eles saíram da cidade e acabou a segunda-feira, ao cair da tarde eles saíram da cidade. Olha o versículo 20. De manhã, ao passar e vir a figueira seca desde as raízes. Então, aqui ele já está no outro dia, gente. Então, isso aqui aconteceu quando? Na terça-feira. Então, a gente já está saindo da segunda-feira para terça-feira, na Semana da Paixão. É interessante a gente dar uma atenção especial a isso, porque Mateus, aqui do lado, quando a gente está lendo Mateus, dá a entender que é uma coisa só. Por exemplo, Mateus 21, 19b. Quando ele leu até o 19a, ele contou a história da figueira, que a gente viu lá em cima na seção 129a. Mateus contou, e Jesus ia a figueira secou e tal. Aí ele já vem aqui, ó, imediatamente a árvore secou. E aí Mateus vai continuar a sequência aqui. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como se fosse na mesma hora. Então, se a gente não prestar atenção, a gente vai ver Mateus falando e vai pensar que isso tudo aconteceu na segunda-feira, na mesma hora. E quando a gente vê Marcos, aqui a gente vê que não foi. A gente vê que, apesar de Mateus estar relatando como se fosse na mesma hora, Marcos mostra que aquele evento aconteceu, foram embora. No outro dia, quando estavam voltando, foi que eles viram a figueira seca. Ok, gente? Que interessante isso, né? Vamos ler aqui então, vamos ler logo Mateus. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, uma letra V no monte, levante-se e tire-se no mar, e assim será feito, e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Que monte era esse, gente? Monte das Oliveiras, hein? A gente viu que Jesus estava no Monte das Oliveiras. Inclusive aqui está dizendo, novamente em Betânia, retorno para Jerusalém. Então ele de Betânia para Jerusalém, lembra que ele sempre citava, tinha Betfagé por ali por perto, ele sempre citava que passava pelo Monte das Oliveiras. Passava pelo Monte das Oliveiras, descia para o Vale de Cedron, depois subia para o Monte Sião. Então ele estava ali, nesse monte, é o Monte das Oliveiras. Vamos para o versículo, vamos para Marcos 11, versículo 19. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade na segunda-feira. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Aí Mateus diz que é os discípulos, né? Ficaram espantados e perguntaram. Os discípulos ficaram espantados, mas quem perguntou foi Pedro. Olha o que Marcos diz. Pedro, lembrando-se do dia anterior. Tá vendo, gente? Ele se lembrou do dia anterior. Aconteceu na segunda-feira. Jesus foi lá segunda de manhã, amaldiçoou a figueira, para depois ir para o templo e teve a purificação do templo. E aqui já é terça-feira, depois de tudo aquilo ter acontecido. Então Pedro se lembrou do dia anterior e disse a Jesus, mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus respondeu, tenham fé em Deus, e eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que disse, assim lhe será feito. Gente, este monte, Monte das Oliveiras, hein? A gente já estudou em aulas anteriores, da parte de geografia, que do Monte das Oliveiras tinha um mar que dava para ver. Era o Mar Morto. Então, quando Jesus disse este monte, levante-se e atire-se no mar, provavelmente ele estava apontando, a grande chance dele estava apontando para o Mar Morto, né? Levante-se esse monte e atire-se no mar, olhando para o Mar Morto. Interessante isso aí. E não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no,
para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Forte, fortíssimo. Meus irmãos, aqui Jesus está falando a mesma coisa que ele tinha falado lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, quando ele começa a oração do Pai Nosso, a partir do versículo 9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. O critério para que a gente tenha as nossas ofensas perdoadas é a gente perdoar quem nos tem ofendido. Ele continua, não nos deixeis cair em tentação, mas livraremos do mal. Tem umas versões que incluem, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí o que é que ele diz no versículo 14 e 15, que são os próximos? Ele diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará a vós outros. Mas, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, se a pessoa não perdoar o próximo, não vai ser perdoada por Deus, segundo as palavras de Jesus. É muito forte. E agora ele está repetindo isso, né? Quando estiverem orando, olha, até a referência aqui, gente, é Marcos 11, aquela é Mateus 6. A oração vai do versículo 9 até o versículo 13. Os dois versículos que cita sobre essa questão do critério do perdão são versículos 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15. Mateus capítulo 6, versículos 14 e versículo 15. Aqui é Marcos capítulo 11, versículo 25 e versículo 26. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Aqui, palavras do soberano Senhor Jesus. E aqui fecha. Gente, olha aqui tem alguns comentários. Tem aqui o comentário V, da letra V, o comentário da letra U. Vamos ver se da letra V. O monte que faz alusão aqui é o Monte das Oliveiras. Sim, já dissemos isso. De onde se podia ver o Mar Morto. Falamos nisso também, inclusive estudamos isso. Para que esse monte fosse lançado ao mar, teria de experimentar uma queda de mais de 1000 metros. Se Jesus tinha em mente um milagre físico ou se só usou o monte de forma simbólica, não está claro. De qualquer forma, a lição importante para os discípulos é que eles deveriam crer em Deus. Ok. Então tem U. Vamos ver o comentário U falando aqui. Cadê o comentário U? Deve estar aqui em cima, gente. Olha. Comentário esse daqui. Seguindo a harmonia de Robertson, a gente já falou que esses dois aqui, o Robert Thomas e Stanley Gundry, que são os autores dessa harmonia dos evangelhos que a gente está estudando, eles são uma revisão de Robertson, de 1922. Então, seguindo a harmonia de Robertson, que é o revisado, vou utilizar essa expressão, esta revisão inclui o texto desses versículos nesse ponto. Na opinião dos revisores, ou seja, dos autores desse livro, no entanto, a ordem de Lucas é cronológica nesse ponto e os dois versículos deveriam preceder Lucas 22, 1 e 2, imediatamente no início da seção 140. Como a gente está na seção 131, ele acredita que essa passagem de Lucas não deveria estar aqui, mas deveria estar na seção 140. Eles se encaixam bem na sequência da vida de Cristo naquele momento. Então, isso aqui não está aqui, eles colocaram por respeito ao... Cadê? Eles colocaram em respeito. Pronto, agora deu bug aqui. Eles colocaram em respeito a Robertson, mas ele não deveria estar aqui, tá? O que é que diz aqui? Diz, Jesus passava o dia ensinando no templo e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. É porque ele botou o Monte das Oliveiras, o Robertson acreditou que deveria estar aqui junto com esse Monte das Oliveiras. O que é que vai acontecer? Quando a gente chegar na sessão 140, a gente vai voltar a avaliar isso aqui novamente, tá, gente? Então, da sessão 140, a gente vai voltar para a sessão 131, ler essa parte da sequência na sessão 140. Com isso, a gente fecha a sessão 131.